Hoje você vai aprender a minha receita pessoal de palitinho crocante de cebola. Uma receita prática, econômica e fácil de fazer. Vamos aprender? Vamos! Para a receita de hoje, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento, tá bom? Aqui eu tenho uma cebola média. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Eu vou adicionar a cebola aqui na farinha. Essa é uma receita muito fácil de fazer. Você só tem que prestar atenção no passo a passo. Aqui eu vou usar 2 ovos. 100 gramas de margarina. 100 gramas de margarina são 2 colheres de sopa bem cheias. 1 colher de sopa bem cheia de creme de cebola em pó. 50 gramas de queijo parmesão. É um pacotinho. Eu vou adicionar aqui, olha, apenas 50 ml e vamos acertar com a água. Então, por isso, eu não vou colocar agora a quantidade toda. Todos os ingredientes que eu vou usar já estão aqui. É muito fácil de fazer, agora é só misturar tudo. Eu não coloquei sal porque o creme de cebola em pó, ele já tem sal e o queijo parmesão também. Se você quiser um pouquinho mais salgado, você pode colocar. Eu não gosto, mas fica a gosto, tá bom? E aqui não tem outro jeito não, você tem que colocar a mão na massa. E aqui, olha, a massa ela ainda não deu ponto, eu já percebo aqui que eu preciso colocar um pouquinho mais de água. E aqui você tem que ter cuidado, tá? Pode ser que eu use esse 100 ml todo. É uma massa muito fácil de fazer, com poucos ingredientes, e você vai se surpreender com o resultado. Olha, acredita? Já deu ponto. Eu usei 80 ml de água. E essa é uma dica muito importante para você escrever aí no seu caderninho, porque o ponto da massa depende da farinha de trigo. Tem farinha de trigo que é seca e tem farinha de trigo que é úmida. Agora eu vou unir essa massa aqui na bancada. Pronto, já terminei aqui de sovar a nossa massa. Agora eu vou dividir. Eu quero que você escreva uma dica aí no seu caderninho, muito importante. Eu vou abrir as porções, mas antes disso, eu vou deixar a massa descansar por 10 minutos. Não é para que ela cresça de tamanho, porque essa massa ela não leva fermento, nem fermento de bolo, nem fermento para pão. É para que ela fique maleável quando eu for abrir com o rolo. Eu até posso tentar agora, sabe? Tentar abrir, mas não vai abrir tão facilmente. Então, por isso, eu tenho que deixar ela descansar. Agora eu vou cobrir, para que ela não fique ressecada. Daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, passado este tempo, olha só. Eu já percebo aqui que a nossa massa, ela já descansou. Então quer dizer que deixando a massa descansar, ela fica mais maleável, mais fácil de abrir, né? Exatamente. E se você nunca fez palitinhos crocantes na sua vida, eu tenho certeza que essa receita é para você. Como eu vou fazer palitinhos, eu vou abrir essa massa assim, comprida. Eu não vou abrir ela redonda, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, do meio para fora, do meio para fora. Ela tá tão fácil de abrir que eu nem preciso colocar força aqui. E é sério, gente, sério mesmo. Se for a primeira vez que você for fazer essa receita, esse ponto da receita é muito importante. Deixe a massa descansar. Prontinho, terminando aqui de abrir a nossa massa. E aí você pode estar se perguntando, qual é a espessura? Gente, meio centímetro. Tá vendo aqui? Se você quiser fazer mais fino, pode, mais grosso também, fique livre. E são rústicos, não tem um padrão de corte não. Olha só, aqui eu vou cortar e vou cortar novamente, olha. Que fácil. Você não precisa modelar, apenas cortar. E são incertos, viu? Eles não são padronizados no mesmo tamanho, não. Depende aí como você vai abrir. Faz parte do charme dele, né? Exatamente.
E se você não tiver uma carretilha dessa, pode fazer também com faca, tá? São palitinhos rústicos. Massa cheirosa, né, produção? Aham. Você sabe que eu amo esses palitinhos, né? Sei. Sei que você ama esses palitinhos. A receita de hoje, minha gente, é para conquistar. Conquistar o quê? Conquistar o quê, né? Ai, ai. Alguém já viveu essa situação, minha gente? Dá umas indiretas assim, sabe? Fala aqui pra mim. E esse passo agora é opcional. Aqui eu tenho gergelim. Gergelim branco, tá? Vou colocar aqui na forma. É só passar para lá e para cá, tá bom? Não precisa ficar apertando para ficar muito, não. Aí agora eu vou colocar aqui na forma e vou levar para assar. Não se preocupe que ele não gruda um no outro e também não precisa untar a forma. Vocês vão amar essa receita. Ela é muito fácil de fazer. E eu vou fazer todo passo a passo com o restante aqui dessa massa. Esses daqui eu não vou colocar o gergelim, tá? Engraçado é que tem receita que nem foi pro forno ainda e a gente já fica com a água cheia de boca, né? Tô dizendo, gente, que essa daqui eu vou conquistar. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 20 minutos, ou até que eles estejam dourados. Olha aqui bem de perto. Quando eles estão bem assados, eles soltam facilmente. Eu nem untei a forma, tá vendo? O cheiro que está aqui, vocês não têm noção. Olha só como eles ficam. E rende, viu? Rende bastante. Olha, aqui ele já esfriou um pouco. Dá para perceber? Dá, produção. Com certeza. Olha a crocância. Gente, Nossa, nem pensou, né? Não. O cheiro, tá? Lógico. Muito, muito, muito bom. Quero. Ele tá maior. Quero o grandão aqui, ó. Nossa. E quanto mais ele esfria, mais ele fica crocante, né? Exatamente. Muito bom. Uma receita tão fácil, tão simples e tão deliciosa. Com poucos ingredientes. Agora, para as festas de final de ano, pense numa entradinha fácil demais de fazer. Qualquer pessoa consegue fazer? Qualquer pessoa. Gente, uma delícia, não? Isso. Mas Ó. cuidado, você pode se apaixonar por essa receita. Só pela receita. Só pela receita. Entendi.